Pronto, irmãos? Agora é a hora da escola dominical, não é o culto. Mas eu imagino que se por acaso você chegou e ainda não sabe da nossa nova maneira de fazer as coisas aqui na igreja, seja bem-vindo. A escola dominical começa às 9h30 e nós temos 50 minutos de aula, então devemos terminar às 10h20. Se o Senhor Deus nos der essa graça de chegarmos ao final da aula nesse horário. Porque às vezes nós vamos ter também as nossas situações onde precisamos começar um pouco mais tarde. Hoje nós temos um tema muito precioso para falar com vocês, muito importante. E eu espero que vocês aprendam com esse tema, usem esse tema no cotidiano. E eu confesso que eu estou até bem emocionado porque é uma grande alegria ser o primeiro a dar aula de escola dominical nesse nosso novo local, nesse púlpito, nessa organização tão especial que o Senhor nos deu. E eu confesso que estou emocionado por estar aqui, sendo o primeiro professor de escola dominical nesse novo espaço, que ficou tão agradável, tão bom, e eu espero que seja útil para a glória do Senhor nosso Deus. Nosso tema hoje é sobre o alimento espiritual. É a aula de número 7. Aula de número 7 sobre o nosso tema de hoje, então, é o alimento espiritual. Vamos fechar os olhos, falar com o Senhor, aquietar o nosso coração. Você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós temos uma oportunidade singular nesta manhã de estudar a Tua Palavra, de ler vários textos da Tua Palavra e aprender desse assunto que diz respeito ao nosso cotidiano. Nos alimentamos diariamente. O alimento tem um papel especial na Tua Palavra. O Senhor mesmo criou um modo didático de ensinar o Teu povo por aquilo que eles buscavam como alimento. Então, Senhor, ajuda-nos nesta manhã a compreender o que o Senhor tem para nós. Que a nossa fome e sede sejam da Tua Palavra. E que o nosso alimento diário inclua a verdade da Tua Palavra. Pois é saudável para o nosso corpo e é saudável para a nossa alma. Então, Senhor, talvez a mais antiga forma, como essa frase foi dita, ou talvez a mais antiga pessoa que utilizou esta frase, foi um homem chamado Hipócrates, bastante conhecido no juramento que um médico faz, o juramento de Hipócrates, porque ele é considerado o pai da medicina. Ele usou essa frase, você é aquilo que você come, e ele se referia ao corpo físico, porque a saúde está totalmente associada ao que você come. E é assustador como nós lemos diariamente notícias sobre os alimentos. E aqueles que fazem bem, de fato, é aqueles que destroem o corpo. Mas ela não foi só usada para se referir à vida, à saúde física. Filósofos a utilizaram. Um que me chama bastante atenção é Feuerbach. E Feuerbach usou esta frase para se referir a muito mais do que o alimento do corpo, mas aquilo que nós alimentamos a nossa vida. Feuerbach foi uma figura muito importante na história de um outro pensador chamado Karl Marx. Ele era um antropólogo, nem um pouco cristão ou ligado ao cristianismo, ainda que tivesse falado várias vezes dele para criticá-lo.
Mas é fato, meus amigos, quer seja para o nosso corpo físico, quer seja para a nossa alma, você é aquilo que você come. Então a nossa aula nesta manhã seguirá esta direção. O que é que eu como? Define quem eu sou. O que eu me alimento, o que trago para dentro de mim, o que eu faço com que se torne o meu alimento espiritual, diz quem eu sou. E nós vamos percorrer alguns textos bíblicos que tratam exatamente deste tema. Eu quero que você saia aqui nesta manhã com bastante fome, porque dizem que a fome é o melhor tempero que existe. Dizem que a fome é o melhor tempero que existe. Eu espero que você saia daqui nesta manhã, sabendo que você tem que se alimentar, porque você é aquilo que você come. E se você se alimentar de Deus e da sua palavra, isso vai transformar a sua vida. Vamos começar? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós vamos percorrer vários textos bíblicos, então, por favor, fique com a sua Bíblia aberta, leia, pergunte. Você pode fazer isso. Estamos numa escola dominical. Estamos fazendo a gravação, vocês já sabem por quê. Queremos usar esse material com aqueles que não podem, por alguma razão, estar presentes. Mas, se você tem qualquer pergunta, eu levo o microfone para você e você faz a sua pergunta. Segunda carta de Paulo, escrito a Timóteo, no seu capítulo 3, verso 16. Paulo tem uma mensagem extremamente importante sobre aquilo que nós nos alimentamos. E ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Todos acharam? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada. Não há uma parte das Escrituras que não tenha a inspiração de Deus. Não há uma parte sequer das Escrituras que não sirva de alimento. Toda e qualquer parte que você utilizar, qualquer versículo, qualquer texto que você ler, serve de alimento. A leitura das Escrituras, em qualquer uma de suas partes, é o nosso alimento. E aí Paulo apresenta algumas razões para isso. Ele diz, ela é o nosso alimento, porque ela é útil para o ensino, para a educação. Nós aprendemos com as Escrituras. Sabemos que a educação é muito mais do que frequentar uma escola ou uma universidade. A educação formal talvez seja, de fato, mais destacada em universidades e escolas. Mas nós temos a educação informal, nós temos a educação do cotidiano, do dia a dia. Nós aprendemos todos os dias. As Escrituras são úteis para o ensino. Você quer saber o caminho, a direção? Quer saber para onde ir? Quer saber como fazer? Busque a instrução das Escrituras. Mas elas também servem para repreensão e para correção. Duas palavras que parecem sinônimo, mas na verdade indicam coisas um pouco diferentes. As Escrituras dizem para nós quando estamos fazendo algo que não é adequado à luz de Deus. Mas elas não só repreendem, elas indicam o caminho certo. Não é apenas uma crítica. Falar, você não está no caminho certo, mas o caminho certo é este. Então as Escrituras fazem isso. Elas repreendem e elas corrigem o caminho. E elas educam na justiça. O que é bom? O que é justo? É um tema tão discutido em nosso momento atual. O que é justo? Quem tem feito justiça? Aonde está a justiça? A justiça do Brasil está nas mãos de quem? O que é justo? As Escrituras dizem para nós o que é justo e certo. Se a justiça é algo que você deseja conhecer, então conheça as Escrituras, porque tudo que Deus faz é justo. Ele nunca é injusto em nenhuma das suas atitudes. A justiça do homem é sempre distorcida.
Mas a justiça de Deus é sempre perfeita. Nós temos que ler as Escrituras para entender essa justiça, porque de outra forma nós temos a percepção de que as coisas neste mundo estão fora de controle, mas não, estão debaixo da justiça de Deus. Tudo que Ele faz é perfeitamente justo, e não podemos pensar em justiça de outra forma, porque se pensarmos em justiça olhando para nós mesmos, é claro que nós não vamos encontrá-la, porque a nossa justiça é sempre distorcida. Nós achamos que as coisas são justas, mas Deus não só perfeitamente define o que é justo, Ele pratica. Como é que eu descubro essas coisas tão importantes? Como é que eu aprendo o caminho? Como é que eu descubro quando eu estou no caminho errado? Como é que eu encontro o caminho certo? Onde está a justiça? Na leitura diária e constante da Bíblia. Eu preciso ter uma vida devocional. Eu sei que essa aula é para aqueles que estão chegando aqui, então eu preciso destacar isso. Se você já está aqui há mais tempo, por favor, me perdoe. Mas se você está começando no Evangelho agora, se você está entrando nesta igreja, se você quer fazer parte dessa igreja, se você deseja se batizar e se tornar membro desta igreja, você precisa ter uma rotina de leitura e de oração. Precisa ter um momento da sua vida dedicado a isso. E é claro que nós temos tempo. Por favor, não use esse argumento. Não é verdadeiro. Nós temos sim. Aquele tempo que Deus tem nos dado para leitura e oração é o tempo que nós precisamos para isso. Para alguns é 1 hora por dia, 2 horas, outros conseguem fazer isso em 15 minutos, meia hora, ainda que eu acho que 15 minutos seja pouco demais. Mas enfim, você tem sim que utilizar o tempo que Deus te dá para você fazer isso. Qual é o tempo que você tem? Você pode abrir mão de assistir, de deixar a televisão de lado, ou quem sabe o WhatsApp de lado, as redes sociais de lado, e dedicar tempo para a leitura das Escrituras, porque elas nos instruem desta forma. E daí então chegamos ao próximo texto, Mateus capítulo 22, verso 29, nos traz mais instrução sobre aquilo que a palavra de Deus é para nós como alimento diário e necessário que precisamos. Mateus capítulo 22, verso 29. Algumas pessoas estavam interrogando Jesus sobre o seu comportamento, a sua fala, o seu modo de lidar com as coisas. Jesus foi muitas vezes interrogado. Nós também seremos interrogados muitas vezes. Muitas vezes as pessoas vão perguntar sobre a nossa fé. Muitas vezes as pessoas vão nos perguntar se estamos no caminho certo ou no caminho errado. E aqui Jesus repreende aquelas pessoas que não compreendiam o seu ensino, não compreendiam o que ele estava falando, dizendo assim: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque eles estavam equivocados. Porque andavam por caminhos tão distantes de Deus? Porque não conheciam as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual a relação entre a Escritura e o poder de Deus? Qual a relação? Direta, evidentemente. A Escritura é o poder de Deus. Eu quero conhecer o poder de Deus. Bom, não precisa esperar por sinais extraordinários, ainda que Deus possa fazê-los. Mas você tem nas suas mãos as Escrituras. Isso aqui muda a vida, transforma coração. Isso aqui tira a pessoa das trevas e coloca na luz. Você quer um poder maior do que esse? As Escrituras mudam a história de pessoas, de cidades, de nações. Você quer um poder maior? As Escrituras muitas vezes são impedidas de entrar em algumas nações, porque causam medo. Há nações, uma delas bastante conhecida, a Coreia do Norte, você não vai entrar lá com uma Bíblia. Pode esquecer.
Às vezes nas formaturas do Mackenzie, nós entregamos uma Bíblia para as pessoas. E algumas não pegam. Algumas não pegam. Algumas pegam para jogar fora, outras pegam para guardar como uma lembrança tão somente. Mas há pessoas que recebem a Bíblia, e que leem a Bíblia, e que se convertem. E isso alegra tão profundamente o nosso coração. E é nesses momentos que eu agradeço a Deus por estar ali pregando. Uma Bíblia que você entrega tem um peso, com certeza, enorme para a salvação. Nós não podemos salvar ninguém, mas nós podemos entregar Bíblias. Podemos pregar a palavra, porque é o poder de Deus para a salvação. Por que as pessoas estavam andando por caminhos errados? Porque não conheciam as Escrituras. Elas precisam, hoje, elas precisam da Escritura para andar no caminho certo. Daí então João 17, verso 17, nos apresenta ainda mais uma parte dessa história, da relevância das Escrituras para nós, nos dizendo assim, João 17, verso 17. Encontrou? Abra aí o texto da palavra de Deus. Recentemente eu falei sobre esse texto, quando o irmão Lucas me convidou para falar para os homens. Obrigado pelo convite. E eu falei sobre a importância da vida santa, daquilo que a Bíblia chama de você viver separado deste mundo, viver de forma diferente, andar por caminhos diferentes, andar numa direção diferente, realmente você ter uma vida que honra a Deus em tudo que você faz. Isso é a vida de santidade. É claro que nós precisamos ter uma vida santa. Isso é possível neste mundo, claro, pelo poder da palavra. Como experimentar uma santidade verdadeira? Ter uma vida que agrada a Deus, que é diferente do mundo, que tem um comportamento diferente deste mundo, que tem valores diferentes, que se importa com coisas diferentes, que não segue a direção que todos seguem, que não segue aquela tão conhecida e famigerada frase, todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Você não segue isso, tá bom? Não é porque todo mundo faz que você faz também. Nós não seguimos isso. São gotas de cosmovisão, são visões de mundo que são distribuídas, mas que não são verdadeiras. Não é porque todo mundo faz que eu faço também. As coisas não ficam certas porque todo mundo faz. Aliás, nós sabemos, inclusive, que a voz do povo não é a voz de Deus. Esse era um princípio de uma cultura romana que não faz o menor sentido com as Escrituras Sagradas. A voz de Deus é sempre a voz de Deus, revelada nas Escrituras. Essa é a verdadeira Vox Dei. João 17, verso 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde está a verdade? Eis uma pergunta difícil. Quem pode dizer que conhece a verdade? É muito claro para nós que andamos com Deus, que a verdade não está realmente em nós. Essa é uma percepção que as pessoas têm, e às vezes nem sabem de onde vem, de que eu não posso ser o dono da verdade. Sim, é de fato algo que nós encontramos nas Escrituras, porque a verdade realmente não está em nós, ela está fora de nós. Quem descobriu isso de maneira tão bela foi um homem chamado Agostinho de Hipona, e ele escreve sobre isso. E ele deixa claro que a verdade sempre está fora de nós, ela é revelada. Eu não descubro a verdade porque eu fechei os meus olhos e agora então eu a conheci por uma gnose. Eu não descubro a verdade porque eu adquiri todos os conhecimentos deste mundo e eu tenho todas as habilidades. Não, a verdade é revelada. Ela é ensinada para nós por meio de Deus. Sem as Escrituras, não há como.
Então, você só pode realmente afirmar, eu conheço a verdade, se você conhecer as Escrituras. Porque ela realmente não está com você. Ela passa a morar com você depois que você conhece. Ela passa a ocupar um lugar especial no seu coração. Ela toma conta da sua vida. Ela cerca a sua vida, porque a verdade é o próprio Cristo. De fato, nas Escrituras a verdade tem personalidade e pessoalidade. A verdade é uma pessoa. Ela não é uma ideia, não é alguma coisa que percorre tão somente as sendas da filosofia. Não, ela é uma pessoa. Na eternidade você vai poder olhar nos olhos de Cristo e perguntar todas as coisas e afirmar depois na sua pergunta final. Não, então não é afirmar, é perguntar, isso é verdade? E ele vai dizer sim, porque ele é a verdade. Então a verdade não está em nós, está na palavra. Isso resolveria vários problemas que hoje nós temos. Onde as pessoas muitas vezes vão para a internet, para as redes sociais e tentam fazer aquilo que elas não têm a capacidade de fazer. Porque a verdade é o que está com Deus. E aqui nessa igreja, meus irmãos, se você está chegando aqui, essa igreja tem certeza que a verdade foi revelada nas Escrituras. Certeza absoluta. E nós vivemos assim. E é essa verdade que te santifica. A verdade é que nos santifica. Para encontrar o caminho que Deus traçou para os seus filhos, precisamos desta verdade. É um caminho diferente deste mundo. É um caminho de santidade. De um comportamento diferente, claro, mas de valores diferentes, de visão diferente, de percepção de mundo diferente, porque foram santificados na verdade. Alguma pergunta? Qual que é o salmo que mais fala da palavra de Deus? Alguém sabe? É fácil, é o maior da Bíblia, já estou dando uma dica, hein? Se você está chegando aqui hoje, tem um salmo que tem muitos versículos, ele é bastante longo, às vezes a gente brinca, inclusive, vamos fazer hoje o pregador vai pregar sobre o Salmo 119, porque ele é longo, né? Então você já fica imaginando, vai ser uma longa pregação. Salmo 119 é um salmo que nós não temos um autor declarado humano. O autor é bíblico, o autor bíblico, né? Então o autor verdadeiro é o Espírito de Deus. Mas os salmos muitas vezes trazem o seu autor. Então às vezes nós temos lá Davi, os filhos de Corá, temos outros autores, Asaf. Mas esse Salmo 119, nós não temos a afirmação clara de quem é. Suspeita-se que seja Davi. Mas o que sabemos do Salmo 119 é que ele tem um tema evidente, que é a palavra de Deus. Então, ao longo de todo o Salmo, o autor bíblico vai expondo o que a palavra faz, como ela trabalha, quais são as suas qualidades, como ela nos alcança, como ela nos transforma. Então, o desafio para você que está chegando hoje, quer conhecer a palavra de Deus, é o Salmo 119. Claro que o Salmo 119 tem ensinos que falam da palavra de Deus com sinônimos, por exemplo, mandamentos, juízos, lei, tudo isso se refere à palavra de Deus. E nós vamos agora ver alguns versículos do Salmo 119. E espero que esse salmo, de alguma forma, alcance o seu coração e traga para você a certeza de que a palavra de Deus é o que precisamos para buscar o alimento saudável para o nosso coração. Salmo 119, vamos começar com o verso de número 11. Então falei tanto que nem abri no Salmo, calma, né? Eu vou chegar lá. Isso é porque eu estou usando Bíblia eletrônica. Salmo 119, vamos começar com o verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O pecado tem efeitos terríveis na nossa vida. Ele rouba, ele tira, ele não traz nada de bom.
Ele nunca, nunca é bom. Ainda que o mundo muitas vezes pense de forma diferente. Tratam o pecado como alguma coisa assim, tão religiosa e banal, que a gente não deveria dar atenção. Olha, o pecado destrói. Ele destrói, ele não deixa nada sem ser arrasado. Não brinque com ele, fique longe dele. Pecado é todas as coisas que ofendem a Deus. Essa é uma afirmação que está na primeira carta de João. Pecar é se desviar da palavra de Deus, é ofender o Senhor, é tratar Deus como irrelevante naquilo que Ele revelou para nós. Mas eu estou falando que o caminho certo é esse, mas eu vou por outro, por conta própria. O pecado sempre rouba, não fique perto dele. Ele nunca deixa nada para você aproveitar, então não brinque com ele. Não conheço a verdade de Deus. Eu sei que essa verdade vai me dar tudo o que eu preciso, inclusive para ficar longe do terrível pecado. Eu não quero perder as bênçãos que o Senhor tem me prometido. É claro que as bênçãos eternas são garantias de Deus. Então, a dona Nati falou uma coisa muito importante. Não é que Deus tem sido fiel a ela, né, minha irmã? Ele tem sido fiel a quem Ele mesmo é. E é verdade. Deus é fiel a Ele. A sua fidelidade, acima de tudo, a manutenção da sua palavra. Ele disse: ninguém vai voltar atrás, ninguém vai mudar isso. Porque Ele disse, Ele afirmou. Mas essa maneira como nós experimentamos também a fidelidade de Deus é sabendo que Ele tem promessas e bênçãos para nós, que são condicionais. Deuteronômio é um desses livros que fala sobre isso. Em determinado momento da jornada do povo, Deus olha para aquele povo e diz: eu coloco diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Vocês vão querer o quê? É claro que nós acreditamos em predestinação. Evidentemente, as Escrituras dizem que é assim. É claro que nós acreditamos em soberania absoluta, mas existe responsabilidade humana. E claro que a Bíblia também fala dela. E ela fala das nossas escolhas. Então, escolha corretamente, guardando no seu coração a palavra de Deus. Tome as melhores decisões. Você é responsável pelas suas escolhas. Nós fazemos escolhas. Nós decidimos também. Isso para nós é bastante misterioso. Na mente de Deus tudo se encaixa. Na nossa ficam muitas perguntas, porque nós não somos Deus. Então essas perguntas fazem parte da nossa existência. Mas as Escrituras nos dizem que é assim. Deus coloca sempre diante de nós bênção e maldição, o que vai ser? Guardo no coração, bem no coração, a tua palavra. Coração nas Escrituras, se você está chegando agora aqui, não é tão somente um órgão, também é. Mas é o ser interior, é o eu, também conhecido como self, ego. É aquilo que você é interiormente, a sua alma, o seu espírito, tudo isso é coração. É o que rege realmente a sua vida, o seu coração. Ainda o Salmo 119 diz mais coisas para nós e precisamos observá-las. No verso 28, vamos ao verso 28. Salmo 119, verso 28. Você é aquilo que você come. Você é aquilo que você usa para... mas aquilo que você lança a mão, faz uso como seu alimento.
Se o seu alimento é a palavra de Deus, então a sua vida é verdadeiramente saudável, é equilibrada, e você consegue encontrar esperança até mesmo na tristeza. Salmo 119, verso 28 diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Nós vamos nos entristecer nesta vida. Esse lugar, meus irmãos, não é o paraíso. Nós não estamos vivendo num lugar que é um lugar tranquilo para você ter uma vida pacífica e mansa. Não. Este lugar foi manchado, quebrado. Quando o homem pecou, toda a criação passou a sofrer com isso. Romanos capítulo 8. Quando o ser humano se desviou de Deus, ele afetou todas as coisas ao seu redor. Este mundo que nós estamos está quebrado, manchado, maculado. E nós vamos passar por tristezas. Talvez seja o mal desse século. Eu sei que isso já virou até lugar comum. Mas é verdade, quantas pessoas angustiadas. O nosso setor, um dos nossos setores lá do Mackenzie, fez uma pesquisa só com os alunos que chegaram recentemente, por meio do vestibular, na nossa faculdade. Eles descobriram que mais de 50% dos nossos alunos já chegam para cursar a universidade com algum tipo de ansiedade, carregam algum transtorno, sofrem de algum mal que envolve a sua saúde espiritual. Mais de 50%. São jovens, na sua maioria, 18, 19, 20 anos. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo bem, né? Eu já estou em 53, eu já sofri muitas coisas, eu já carrego muita bagagem, já tem muitas coisas que eu passei, eu já derramei muitas lágrimas, mas 20, 21 anos, 18, o que está acontecendo? Este lugar é um lugar de tristeza. Nós experimentamos a alegria do Senhor, porque o nosso Deus é bom. Em meio a todas as tristezas que nós experimentamos aqui, o bondoso Deus não nos desampara. Então Ele nos dá também a sua alegria, como a nossa força. Mas vai ter dias, talvez muito mais do que um dia, então dias de tristeza. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Você já chorou? Bom, eu choro muitas vezes, até quando eu estou pregando. Mas eu choro de tristeza. Choro de dor, choro de saudades. Como é que eu faço? Fortalece-me segundo a tua palavra. É quando você se debruça diante da Bíblia e ela fala das coisas eternas, da vitória. Quando ela fala da esperança em Deus. Quando ela fala que existe segunda chance, terceira. Claro, não para tudo, mas para muitas coisas na nossa vida. Há uma segunda chance, um novo caminho, há uma nova direção. Quando ela diz para você, não desista, não acabou. Quando ela diz assim, olha, só aquele que perseverar até o fim vai experimentar as coisas de Deus. Isso tudo aquece o nosso coração, transforma o nosso coração, alimenta a nossa vida. Então eu preciso da palavra, porque a tristeza faz parte, porque não dá para você imaginar que nessa vida você não vai perder. A atual situação que nós vivemos, e não é só a nova geração, nós vivemos o tempo da hipersensibilidade, e falar que você perdeu, que você não foi chamado para aquele emprego, que você ficou em segundo lugar, que você não tem como entrar nisso, parece um absurdo. Às vezes nós vamos passar por isso, mas quando a dor quiser tomar conta, a palavra de Deus toma o seu lugar e nos dá alegria, mesmo nos momentos mais difíceis.
A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Você precisa dela. Alguma pergunta, meus amigos? Muito bem, então. Verso 9. Alguém? Tranquilo? Você precisa da palavra de Deus? Precisa. Você tem que ler todos os dias, todos os dias. Às vezes você vai ler textos que você vai falar assim, nem entendo porque eu li esse texto hoje. É como um repositório, é como um arquivamento de verdades de Deus. Você vem à igreja todo domingo, por quê? Mas eu já vi o pastor pregando esse texto várias vezes. Sim, mas você precisa arquivar isso no seu coração. De maneira bem simples é isso. Você tem que guardar isso no seu coração para a hora que você precisar. Você tem que se antecipar. Você tem que conhecer a verdade para que quando a dor chegar, você então tenha condições para enfrentar. É assim que funciona. Nós nos preparamos antes. Então agora o Salmo 119 tem uma mensagem especial para os jovens. Porque o jovem faz as coisas de maneira assim, às vezes sem pensar, sem refletir. Então ela diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Essa história de que a juventude é uma fase, de que isso é só uma fase, de que isso vai passar, bom, funciona, não funciona, mas pelo menos é anunciado por aí. Tudo que nós construímos faz parte da nossa vida. Na juventude, na vida adulta, na velhice, tudo que nós fazemos. Desde o início da nossa existência, nós temos que guardar a palavra de Deus. Você tem filhos? Talvez você esteja chegando aqui para se tornar membro da nossa igreja e você tenha filhos. Nós recebemos os filhos aqui também. Nós batizamos as crianças. Nós temos uma aula sobre isso, tá? Vou explicar com detalhes quando chegar a ocasião. Mas recebemos as crianças, elas fazem parte da nossa igreja. Como é que você pode ajudar o seu filho? Ensina para ele a palavra de Deus. Como é que você pode ajudar os seus filhos jovens a enfrentar as situações da vida, as pressões da vida? Ensina o jovem a guardar a palavra de Deus. E ele vai encontrar forças no Senhor. Ele não está com você o tempo todo. Por isso que uma das regras mais importantes de criar filhos é não ensinar os nossos filhos a temer a nós, mas ensiná-los a temer a Deus. Porque se eles temerem a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa palavra, quando estiverem longe de nós, não há mais nada a temer. Mas ensinar os filhos a temer a Deus é o que realmente faz com que eles cresçam de maneira saudável, já que esse é o nosso tema. Mais um texto importantíssimo do Salmo 119. Olha como ele é especial, como você precisa deste salmo. É o verso 98 agora. Vamos um pouco para frente. Verso 98. Trata de uma das situações mais cotidianas. Às vezes nós temos inimigos. Eles se levantam de muitos lados. Por que nós temos inimigos? Às vezes, simplesmente pelo fato de crer no Senhor. Eu não sei se você já teve aquela experiência de estar conversando com alguém e a pessoa fala assim: eu não gosto daquela pessoa. E você pergunta: você conhece ela? Não conheço, mas eu não gosto mesmo assim. Isso acontece ou não? Acontece. Você conhece? Não conheço. Você gosta dela? Não gosto. Mas você nem conhece, você não deu nem oportunidade para isso. Às vezes não precisa. Há muitos inimigos nesta vida. A Bíblia apresenta pelo menos 3 inimigos. Nós temos o mundo como o nosso inimigo, com certeza. Com certeza. Nós temos Satanás como o nosso inimigo. E temos a nós mesmos. Porque às vezes, meus amigos, o pior inimigo é o espelho. É o que você vê ali, né?
Às vezes é. Então, os inimigos estão sempre ao nosso redor. Há outros, é claro. Há pessoas que por alguma razão querem o nosso mal. Há outros espreitando para tentar pegar quem estiver passando pela rua. Há inimigos por todos os lados. Mas as Escrituras dizem assim, no verso 98 do Salmo 119. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Não é os inimigos, né? É os mandamentos. Então, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles, os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Eu preciso ter mais sabedoria, e Jesus falou sobre isso. Se você está chegando aqui agora e quer começar a ler as Escrituras, comece com o Novo Testamento. E lá você vai encontrar Jesus falando de uma grande realidade. Nós estamos sendo constantemente enviados para o meio de lobos. E eu preciso ter atitudes adequadas. Como é que eu posso ser mais sábio? Como é que eu posso agir de maneira correta diante dos meus inimigos? Ser como eles eu não posso. Usar as mesmas armas eu não posso. Não dá para ser assim. Comigo é assim, bateu, levou. Não dá. Não dá para fazer isso. Isso quebra a mensagem bíblica. Que a mensagem bíblica é de dar a outra face. Andar mais uma milha. Entregar a capa. Não dá para pagar na mesma moeda. Não dá. Não dá, meus irmãos. Porque não é o que as Escrituras ensinam. Elas ensinam perdão. Sabe, elas ensinam a esquecer, a deixar para trás. Elas ensinam você a assumir o prejuízo. Aliás, é uma das boas definições sobre o que é perdão. É só você lembrar o quanto Deus assumiu de prejuízo em nosso lugar. Então é isso que elas ensinam. O mundo não é assim de jeito nenhum. Ele propõe outra coisa. Ele propõe, não, eu não levo desaforo para casa. Como é que eu posso enfrentar esse mundo que muitas vezes é meu inimigo? Buscando a sabedoria da palavra de Deus. Porque nós não podemos lutar com as mesmas armas. Paulo escreveu isso. As nossas armas não são deste mundo, são espirituais. Já caminhando para o final, Salmo 119, verso 105. Daqui a pouco eu toco o sinal. Alguém segura lá o irmão que toca o sinal. Vamos lá. Esse é o mais conhecido de todos, né? Você aprende logo cedo este versículo do Salmo 119, talvez seja realmente o versículo mais conhecido deste Salmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lâmpada, porque você não está debaixo de trevas. A palavra de Deus ilumina o caminho, mostra a direção. Então eu preciso da palavra de Deus para conhecer o caminho certo. Agora, saindo do Salmo 119, vamos para Tiago 1, 22. Então, se você quiser conhecer bastante da palavra de Deus, o que ela é capaz de fazer, como a palavra de Deus age em sua vida, como você pode encontrar na palavra de Deus esperança para suas lutas, para as inimizades deste mundo, para vencer as coisas complicadíssimas que esse mundo tem, você busca na palavra. Agora, é claro que você não pode tão somente ler e não praticar. Você tem que ler e praticar, e é difícil, porque ela é o contrário, ela propõe o oposto deste mundo. Ela tem uma direção completamente diferente. Por isso que quando nós nos aproximamos de Deus e nos tornamos cristãos, o termo que nós usamos para isso é conversão, é uma mudança de 180 graus. É radical. Porque não é como este mundo propõe. É diferente o modo como a Bíblia vê e faz as coisas. Então, Tiago 1,22 é muito importante. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, nós não vamos
aqui ter uma visão triunfalista de achar que nós vamos sempre conseguir praticar. Mas a própria Escritura tem um remédio para isso, um antídoto para as nossas quedas. Às vezes nós não vamos conseguir, mas amanhã vamos tentar de novo. Talvez eu não consiga hoje da forma como eu gostaria, mas amanhã eu vou tentar de novo. Mesmo quando Satanás vier te acusar, que crente é você? Isso aqui está de acordo com a palavra, veja o que você fez. Isso não está de acordo com a palavra. Você, em Cristo, levanta a cabeça e diz: amanhã eu vou tentar fazer melhor. Eu vou lutar amanhã para fazer melhor. Eu vou me esforçar para fazer melhor. Eu vou, de alguma maneira, encontrar esses caminhos que são iluminados pela palavra de Deus e vou fazer melhor. Mas você tem que praticar. Essa prática realmente é como um atleta que diariamente faz as coisas. Eu já citei para vocês aqui o Tiger Woods. Tiger Woods é um golfista. Tiger Woods talvez seja o maior golfista de todos os tempos. Ele ganhou muitos e muitos títulos, tá? Exceto um lá que ele não conseguiu alcançar, e talvez não vá conseguir alcançar nunca, porque já caminha para a aposentadoria, mas ele ganhou muitas coisas. E as pessoas sempre gostavam de provocar ele. E alguém perguntou para ele o seguinte: Tigers, você teve muita sorte. E ele disse, abre aspas, sim, eu tive muita sorte, depois que eu passei a treinar 10 horas por dia. Depois que eu passei a treinar 10 horas por dia. Quantas horas você precisa treinar para se tornar excelente no que você faz? Você precisa ter um tempo com qualidade, um tempo dedicado, um tempo de treinamento. Às vezes você não vai acertar. O Tiger com certeza não acertou todos os seus golpes ou todas as suas bolinhas, mas ele se esforçou para isso. Você tem muito mais do que ele nem conhece o Evangelho, mas você conhece. Você pode ser um praticante verdadeiro. Josué 1:8. Josué fica no Antigo Testamento. Josué foi o sucessor de Moisés. Ele teve uma tarefa muito importante, que foi conduzir o povo para dentro, para ocupar a terra prometida, para se estabelecer na terra prometida. Mas antes dele assumir esse papel de liderança, Deus falou com ele. E o capítulo 1 de Josué narra esta conversa entre Deus e Josué. E Josué foi instruído por Deus. O que eu tenho que fazer, Senhor, para ter sucesso? Então imagine você assumindo um novo emprego. Imagina você começando uma nova empresa. Imagina você começando algo completamente, não completamente, mas novo na sua vida. Ou por que não completamente novo? Imagina você iniciando algo que você espera ter sucesso. O que é que você faz para alcançar o sucesso? Então, esse texto faz parte dessa conversa entre Josué e Deus. E ele diz assim, Josué, capítulo 1, verso 8. Eu expliquei isso direitinho, porque eu abri no 8, verso 1. Então, Josué, capítulo 1, acho que eu não expliquei bem para mim mesmo, tá? Josué, capítulo 1, verso 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Só esse versículo tem uma série de instruções preciosas para nós. Começa com, fale dele. É claro que eu tenho que falar da palavra de Deus. E isso quer dizer que eu tenho capacidade de articular os conhecimentos da palavra de Deus. Quando eu sei falar alguma coisa, é porque eu tenho um conhecimento íntimo. Eu tenho um conhecimento íntimo. Pede para eu falar da Sandra, já que ela não está aqui.
Tá gravando? Ai, meu Deus. Então, eu sei um monte de coisas dela. Minha esposa Sandra, eu sei falar um monte de coisas dela. Eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta. O que ela não gosta, eu sei de cor. Eu sei um monte de coisas, porque eu vivo com ela. Eu estou o tempo todo com ela. Então, quando eu sei falar, é porque eu sei que aquilo entrou no meu coração. Então, não cesse de falar. Você sabe articular a palavra de Deus? Então fale. Porque você medita nela. O ato de meditar é justamente isso. É o ato de uma leitura mais cuidadosa, detida. É uma leitura onde você pergunta para o texto, o que esse texto está dizendo? Você se preocupa em, de repente, ler alguma coisa que traga conhecimento. Já deu horário? Tá, estou terminando. Eu vou terminar com 5 minutos. Então, você tem que ler a palavra e meditar nela. E aí, então, praticar. Então, falar, meditar e praticar. E aí você vai ser bem... Cumpriu as suas tarefas. Ele chegou ao final da carreira. Ele pôde olhar um dia para trás e afirmar que a sua família servia a Deus, e ele também. Então, ele teve o sucesso que Deus quer. Não lhe faltou nada, absolutamente nada, nem dificuldades. Mas ele alcançou o propósito de Deus. Meus amigos, para terminar, eu vou ler o texto de Lucas 15, que não está na nossa lição, mas que é um texto que sempre me chama muita atenção. É uma das parábolas mais conhecidas das Escrituras, que é a parábola do filho pródigo. E essa parábola fala sobre alimento, ela fala mais do que isso, ela fala sobre fome. E no verso 16, até o verso 19, nós temos lições muito preciosas sobre esse mesmo tema. Por que eu preciso me alimentar? Porque eu tenho fome. Por que eu preciso me alimentar da Bíblia? Porque você precisa ter, antes de tudo, fome. Fome. E às vezes a fome é muito didática na nossa vida. Eu não mencionei por acaso que a fome é o melhor tempero. Às vezes é. Na verdade, é sempre. Aqui nós temos um jovem que escolheu o caminho mais errado possível. Andou por caminhos que desagradaram a Deus e acabou chegando ao fundo do poço. E chegando lá, acontece algo em sua vida. Verso 16, então caindo em si... Não, verso 16, perdão. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Quando é que ele descobriu que precisava voltar para casa? Quando teve fome. Quando teve fome. Às vezes Deus vai permitir isso. Que a gente passe por fome. Para a gente buscar o alimento da vida. Às vezes isso é necessário, irmãos. Chegar em casa e falar assim: olha, eu não consigo saciar a minha fome. Eu tenho fome de alguma coisa. Eu sei que as coisas estão erradas. Eu tenho fome de fazê-las serem transformadas. Eu tenho fome de agir diferente. Eu tenho fome de mudar os meus relacionamentos. Eu tenho fome. Tudo bem se você tem fome. Porque às vezes é nessa hora da grande fome que você descobre o alimento que muda tudo. Esse jovem descobriu que o seu pai era bom e que ele podia voltar para casa. E essa lição continua para você nessa manhã. Você tem fome? Quer se alimentar verdadeiramente? Você tem fome de uma vida diferente?
Você tem fome de novos relacionamentos? Você tem fome de que coisas novas aconteçam na sua vida? Muito bem, o Pai é bom e te recebe. Mas só tem um jeito de você voltar para casa. No verso 17 ele diz, no verso 18, perdão, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. No final das contas, a fome só encontra a sua verdadeira satisfação, a sua solução, quando nós chegamos diante de Deus e falamos: Deus, pequei, me dá o alimento que eu preciso para seguir em frente. Você é aquilo que você come, então eu espero que você se alimente da palavra de Deus, que ela seja seu alimento. Se você tiver com fome, a solução está aqui. Não deixa para amanhã. Hoje mesmo, está com fome? Hoje mesmo, volta para a casa do Pai. Diga: Senhor, eu pequei. Faz você e Deus isso. Ele vai te receber, te abraçar e vai te alimentar com o que você precisa. Vamos orar, meus amigos, que já passou da hora. Senhor, nós damos graças ao Teu nome, porque tudo na Tua palavra é o que precisamos para saciar a nossa fome, que é grande, mas também é necessária. Precisamos dela. Precisamos, ó Deus, buscar o alimento que realmente nos satisfaz, e ele vem da Tua palavra. Abençoe meus irmãos e minhas irmãs nesta manhã, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que possamos voltar, ó Deus, às nossas atividades, aos nossos lares, que possamos voltar, ó Deus, ao nosso cotidiano, buscando em primeiro lugar o alimento da Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, gente. Semana que vem nós estamos juntos novamente. Se você quer receber essa lição, entra lá no nosso WhatsApp, pede o pastor Vitor que ele manda para você. Tá bom? Nós temos agora outra etapa, mas eu estou à disposição para conversar com vocês. Em outra oportunidade, quando o Senhor estiver nos dando, estaremos juntos. Obrigado. Desculpa, pastor. Não. Zé.